Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com muita opinião e informação aqui no Boletim AV. Então, se você curte esse quadro, já deixa o like aí, se inscreve no canal, liga o sininho de notificações e não se esqueça de acompanhar também o Atenção Vascaíno em todas as outras redes sociais. É só procurar lá pelo @avascaínos. E hoje vamos entrar no clima aí do clássico dos milhões, Vasco e Flamengo. Primeiro Vasco e Flamengo aqui comigo no Atenção Vascaínos, né? E por conta disso eu resolvi trazer para vocês o meu clássico inesquecível, aquele que ficou marcado na minha memória. Eu que aqui, ó, meus cabelos brancos já denuncio, né? Tenho uma certa idade, tenho 42 anos, para quem tiver curioso aí. Então peguei, cara, aquela fase áurea do Vasco, né? Vasco e Flamengo, para mim nunca assustou, sempre gostei muito dessa partida, sempre foi muito emocionante, mas, cara, eles que tremem, né? Eles que tremem. Então, já acompanhei muitos clássicos que a gente conseguiu golear lá da arquibancada, tava lá na arquibancada do Maracanã quando a gente deu o chocolate de 5-1, 96 na volta do Edmundo também, aquele 4-1, 3 do Edmundo e um gol do Macedo, tava lá no Maracanã também. Mas o clássico inesquecível para mim vai ser outro 4-1, o de 97, né? No quadrangular final do Campeonato Brasileiro de 97. Aquele ficou marcado mesmo para mim, porque foi o primeiro campeonato nacional do Vasco que eu realmente acompanhei para valer. Vocês sabem, né? Eu falei, tenho 42 anos, então em 89, no bicampeonato brasileiro do Vasco, eu tinha ali 10 para 11 anos, eu não acompanhava tanto, né? Eu comecei a me ligar mais no futebol mais tarde, já me identificava como vascaíno, eu lembro de estar rolando o campeonato, né? Minhas primeiras lembranças sobre o Vasco são ali de 88, timaço que o Vasco fez em 88. Então vou lembrar do Vasco ganhando, aquele gol do Sorato, mas, que nem eu disse, sem ter ainda a noção do que representava um título nacional, um campeonato brasileiro para o Vasco, né? E também sem me envolver muito. Tava ali, o jogo tava passando, eu tava jogando meu botãozinho, brincando lá, sei lá, com meu comando em ação, enquanto assistia o jogo. A partir da década de 90 é que realmente eu vou me envolver mais com o Vasco, né, ali naquela campanha do tricampeonato estadual, que eu vou começar, se o Vasco não passa na televisão, eu vou acompanhar o jogo no radinho, acompanhando também os programas esportivos para saber das notícias do Vasco. Isso vai acontecer com aquele time ali do tricampeonato estadual, é o primeiro time ali que eu me envolvo para valer e viro fã de todo o time, né? Carlos Germano, Pimentel, Valdir. Mas em 1996, é que eu realmente vou dar mais um passo aí nessa paixão pelo Vasco, que é quando eu começo a ir aos jogos, né? O meu envolvimento até tardio com o futebol, acho que se explica meio porque meus pais, né? Meu pai não acompanhava muito futebol, não era de ir no estádio, então eu comecei a frequentar mais os estádios mesmo quando eu tive idade já para ir sozinho. E o que me motivou eu me reunir com alguns amigos vascaínos meus da escola e passar a frequentar São Januário é justamente a volta do Edmundo em 96, primeiro jogo que eu fui sozinho, sem nenhum adulto me levando, vai ser a partida da volta do Edmundo contra a Portuguesa em São Januário. Quem já era grande nessa época vai lembrar desse jogo, né? Grande chance de estar lá até, porque São Januário estava botando um torcedor pelo ladrão naquele dia. Então, eu vou naquele jogo e a partir dali, cara, passo aí a todo o jogo do Vasco no Rio de Janeiro, a grande maioria, pelo menos, dos jogos, eu vou em 96, e aí emendo em 97, né? Vou estar lá naquele campeonato estadual que a gente acaba perdendo pro Botafogo, com o gol do Dimba também. E a gente entra no campeonato de 97, assim, naquela época é engraçado até a gente pensar hoje, né? Porque se você para pensar, o Vasco, até 92 pelo menos, quer dizer ali, 5 anos antes de 97, ainda estava disputando o campeonato. Em 92 o Vasco chega ali também nas finais do Campeonato Brasileiro, né? Mas depois daquilo ali, vai passar ali uns 5 anos de vacas magras, sem conseguir grande destaque em campeonatos nacionais. De novo, hoje a gente olha para o Vasco aí há pelo menos
20 anos na draga, né? Teve ali 2011 como um ponto fora da curva. Fica até engraçado de falar em 5 anos, mas naquela época, ainda mais para um garoto novo, né? Estava ali entrando nos meus 18 anos em 97, parecia uma eternidade. Parecia que o Vasco estava distante ainda de disputar um título nacional, né? E as apostas do Vasco naquele início de campeonato, elas foram também muito questionadas por parte da imprensa, da torcida e tudo mais, né? Apostou meio que nem agora, né? Em veteranos, ali na fase mais decadente da carreira, o Valber, o Mauro Galvão, o Evair, e principalmente o Mauro Galvão e o Evair, eles tiveram um reerguimento no Vasco, né? Fora a aposta em nomes desconhecidos que também cresceram muito naquela época, no caso do Odivan e do Nasa, e também a molecada da base, que sempre é importante, que nem foi com o Felipe e com o Pedrinho. Então, assim, foi um time que foi se formando ao longo do campeonato, que teve também a contribuição do Edmundo numa fase esplendorosa, né? Mas que não entrou mas que não entrou naquele campeonato como favorito, né? Quando começou o Campeonato Brasileiro de 97, ninguém colocava o Vasco como favorito, nem se bobear especulava como um possível candidato ao título. Então, foi uma campanha que foi empolgando todo mundo, a torcida e a própria imprensa esportiva de maneira geral, e que vai ser coroada naquela partida ali. Vai ser o grande jogo, né? Porque depois, para quem não se lembra também de como funcionava o campeonato naquela época, rolava lá a primeira fase, todo mundo contra todo mundo. Os 8 melhores eram divididos em 2 grupos de 4, aí fazia um quadrangular final nesses 2 grupos, e o melhor de cada grupo se encontrava na final. E no grupo do Vasco, caiu Vasco, Flamengo, Portuguesa e Juventude. E Portuguesa e Juventude, né, na época, eram até bons times. A Juventude vai ser campeão da Copa do Brasil em 99, a Portuguesa tinha sido vice-campeã em 96, né, e fez também uma boa campanha em 97, foi um time que revelou Zé Roberto, Rodrigo Fábio, Leandro Amaral, era um bom time da Portuguesa também, mas não tinha aquela tradição que Flamengo e Vasco tem, né? E a final contra o Palmeiras foi uma final, assim, meio xoxa, né? Foram 2-0-0, uma final tensa pra caramba, né? Eu quase tive um infarto ali da arquibancada, mas foi uma final sem gols, não teve o gol do título, né? Então acho que o jogo que acaba coroando nessa fase final a grande atuação do Vasco, a grande temporada do Vasco naquele ano de 97, vai ser esse jogo mesmo contra o Flamengo, que ainda tem ali o ingrediente de que a primeira partida, né, porque esse quadrangular final era ida e volta, né? Então o Vasco fez 6 jogos, 2 jogos contra a Portuguesa, 2 jogos contra a Juventude e 2 jogos contra o Flamengo. E no primeiro jogo, né, quando a gente chega nessa fase quadrangular, o Vasco aí sim já era um dos favoritos, né? Tinha terminado a primeira fase em primeiro lugar, e o Flamengo, por outro lado, entrou ali entre os 8, ali na Bacia das Almas, então o Vasco já era o grande favorito. E aí tem a primeira partida no Maracanã também, e termina 1-1. E aí, a imprensa, que vocês já sabem como é que é, né? Já puxa o saco pra caramba do rival hoje, naquela época não era muito diferente, fez um auê em cima daquele jogo. Nossa, caramba, nó tático, né? O técnico do Flamengo na época era o Autuori, e eles, a imprensa veio com a manchete de que o Paulo Autuori tinha dado um nó tático no Antônio Lopes, no Vasco do Edmundo, porque conseguiu anular. Você não tem a minha impressão daquela partida na época? Foi que o Vasco dominou a partida, acabou por circunstâncias do jogo ali, saindo com empate, mas, sabe, no tático me parecia um certo exagero, e eu, jovem torcedor na época, já fiquei com aquela coisa engasgada, queria ver o Vasco ali mostrando no jogo da volta todo o seu potencial, e foi o que a gente viu, né? Então, a gente viu um show do Edmundo, um esculacho do Edmundo para completar ainda, né? Vai ali bater o recorde de gols em um só jogo mas em um só campeonato, né? Do então Campeonato Brasileiro, que era menor do que é hoje, depois com 38 rodadas, claro, esse número foi pulverizado, mas se você for pegar ali por média de gols, é capaz do Edmundo ainda estar lá em cima, porque realmente foi uma campanha incrível do nosso animal, né? E, cara, naquele jogo eu saí com a alma lavada, né? A gente fez eles engolirem papo de nó tático, que história é essa de nó tático?
garantimos a nossa vaga na final. Eu saí daquela partida ali com a certeza de que o tricampeonato era nosso e ainda podendo gastar muito em cima dos nossos rivais, né? Então, fica sendo para mim o grande jogo desse clássico, dessa história aí centenária de Vasco e Flamengo. O que fica mais marcado aqui no meu coraçãozinho é mesmo esse 4-1 de 97. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí, né? Quero saber para você, vascaíno. Me diz aí qual é a sua idade, né? Para eu ter uma noção de tempo. E diz qual é o Vasco e Flamengo que ficou marcado na sua memória. Vamos conversar. Já não esquenta para essa partida aí, não é mesmo? Lembrando de novo que eu tô pé quente aqui. Desde que eu estreiei aqui no Atenção Vascaínos, o Vasco não perdeu. E eu tô confiante que a gente vai continuar com essa invencibilidade aí depois dessa partida. Acho que o Vascão vai vencer essa partida, hein? Vamos quebrar aí essa escrita sem vencer dos caras. Já se arrastou por tempo demais. Vai acabar nessa quinta-feira, mas a gente vai falar mais de clássico aí, com certeza, no Avenil de mais tarde, com o Flávio Dias. E amanhã tem pré-jogo e depois tem pós-jogo pra gente comentar. Com certeza, mais uma vitória do Vascão. Tô confiante, espero que você esteja também. Então não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ligar o sininho de notificações, seguir o Atenção Vascaíno em todas as suas outras redes sociais. É só procurar ali o @avascaínos e a gente vai se falando.